Alô, você, amigo, amiga enxadrista, tudo bem? Aqui Gerson Pérez falando do Clube Xadrez Online, em São Sebastião do Paraíso, Minas. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Tá aí, Julião? Belezinha? Oi, Gerson, tudo bem? E você? Joia, a Thaís participou aqui com a gente no início do Clube Xadrez Online, há 19 anos, escrevia artigos, fazia entrevistas, né? Nós tivemos aí um período muito bacana nesse início do Clube Xadrez, a participação dela. Depois ela teve blogs e aí começou a viajar o mundo. A Thaís está falando da Colômbia e vai falar um pouquinho para a gente do xadrez lá da Colômbia, também ela passou pela Argentina, passou pela Espanha. Thaís, como é que foi o seu início no xadrez? Bom, Gerson, primeiramente, obrigada pelo convite de estar participando aqui com você nessa entrevista. Bom, a minha trajetória no xadrez começou bem cedo. Eu aprendi a jogar com 11 anos na escola e peguei gosto muito rápido, porque era uma maneira de fugir das aulas de educação física, que eu detestava. Então, rapidamente eu comecei a me envolver nos campeonatos da escola, nos torneios regionais. E com 14 anos, eu considero que 14 anos para mim é a idade que eu realmente comecei a levar a sério, vamos dizer assim, que eu comecei a jogar os torneios, jogos regionais, jogos abertos, os torneios de categoria, né, estaduais, nacionais. No caso, eu sempre joguei mais no estado de São Paulo, né? Então, assim, os meus campeonatos prioritariamente eram no estado de São Paulo. E assim foi por bastante tempo, né? Eu continuei jogando todas as categorias, sub-14, sub-16, sub-18, sub-21, e cheguei a jogar os campeonatos nacionais adultos, né? Os femininos, participar dos campeonatos absolutos, enfim. Participei de bastante coisa, na verdade não tinha muito critério, não. Tinha tabuleiro, tinha relógio, eu tentava participar, assim, sempre eu gostei muito de estar presente em vários tipos de torneios, né? Vários tipos de campeonato. Então foi uma trajetória bastante variada, assim, apesar de sempre tentar participar dos torneios femininos, né? Que era sempre o meu foco, assim, era o que eu mais gostava nos torneios femininos, principalmente os de equipe, né? Eram os que eu mais gostava. Ô, Thaís, você pegou meio que uma transição de um mundo mais físico ali, mais presencial, até os estudos mesmo, a gente estudava muito pelo livro, né? E depois chegou essa era digital e você participou um pouco dessa transição, né? Porque você é bem mais jovem que eu peguei realmente lá atrás, sem nada de mundo digital e entrei nele, mas você ainda pegou uma partezinha de estudo de xadrez, que era mais do livro, né? Era uma dificuldade maior para você ter professores. Hoje é muito fácil com xadrez online, onde jogar, onde você busca informação. Como é que foi essa transição desse xadrez mais até artesanal mesmo? A gente ficava estudando aquele xadrez mais caseiro, estudava, ia para o torneio, sem muita preparação ali aprofundada, um negócio menos profissional. E depois com a era digital. Como é que foi essa transição? Na verdade, assim, eu lembro muito bem dessa transição. Eu acho que realmente foi algo, assim, transformador em vários sentidos. Não só pelas ferramentas, né, que estavam disponíveis para você estudar, porque, de fato, eu, por exemplo, que sou de uma cidade do interior de São Paulo, eu tinha acesso extremamente limitado, né, a revistas de xadrez, a material de xadrez. A grande oportunidade de jogar eram os campeonatos, né, nos finais de semana. Então, realmente, durante a semana era muito ensaio, muito ensaio. E aí, quando apareceu essas ferramentas digitais, né, seja por meio de programas de computador, seja a disponibilização de materiais, né, online, os sites mesmo para você jogar online, isso fez uma diferença enorme, assim. Eu acho que realmente foi uma transformação muito grande e o mais interessante, eu acho que isso fez com que jogadores do Brasil inteiro e também do mundo entrassem em contato entre si. Então, assim, aquelas pessoas que você via só no final de semana,
uma pessoa que te propunha te ajudar numa coisa, você tinha agora como acessar essas pessoas, né? Então, assim, tudo isso fez muita diferença para mim, principalmente que estava lá no interior de São Paulo, em Batatais, jogando no clube de xadrez com o pessoal da escola, com o pessoal do clube, né? Que era uma coisa, assim, ainda muito limitada. Foi uma explosão, assim, foi uma explosão. E eu acho que nesse bojo, né, desse grande momento, o site, né, que você tinha na época, o Clube de Xadrez Online, ele também foi, assim, um grande catalisador disso tudo, porque ali você tinha notícias dos campeonatos, você tinha informação sobre coisas que estavam acontecendo no mundo todo. Então, assim, realmente foi uma transformação muito grande, assim. Eu lembro disso vivamente, assim, e eu acho que hoje, né, isso deve estar, assim, num nível exponencial. Eu nem consigo imaginar como está hoje estudar, por exemplo, para um brasileiro feminino, assim. Porque eu lembro de eu estudando, assim, vendo a lista de jogadoras e pesquisando partidas, aquela coisa super assim, artesanal mesmo, né? De levando assim, a anotaçãozinha em caderno, contra fulano aqui que joga tal coisa, tem que jogar isso. Então, assim, hoje a gente tem acesso muito mais rápido. Realmente foi assim uma transformação muito grande e acho que a gente ainda está vendo, né? Aonde isso vai parar. Assim, as possibilidades são infinitas. Eu acho que realmente a gente pode usar essas ferramentas digitais, assim, no caso do xadrez, de forma extraordinária. E curioso você falar isso, porque o Clube Xadrez Online ele nasceu exatamente com essa ideia. Reunir informações de torneios mais rapidamente, então um site de notícias, e também que tivesse conteúdo formativo, com entrevistas, né, que as pessoas pudessem dar ali alguns conselhos, publicações de xadrez escolar, xadrez de alto rendimento. Então, acho que o grande diferencial foi isso. Uma equipe legal de amigos, né, porque era uma iniciativa totalmente amadora, mas que essa questão da atualização, a rapidez para trazer o conhecimento, terminava um torneio rapidinho, a gente já atualizava, isso era muito bacana e tivemos aí 16 mil artigos publicados, né? Numa outra época que é muito diferente de hoje. Mas você, inclusive, fez parte, aí, uma parte muito importante do início do Clube Xadrez Online. E o que você publicava lá mesmo? Eram artigos e entrevistas, né? O que você falava nesses artigos? Porque parece que eram artigos muito esperados, especialmente pelo público feminino. Na verdade, era assim, eu era muito jovem, né? Não que eu seja velha, mas assim, eu era muito jovem e também assim um pouco experimentando, né? Assim, eu sempre, apesar assim de ter esse lado da competição, né, de sempre estudar, treinar e estar presente nos campeonatos, eu também sempre tive um lado assim de interesse pessoal por aspectos mais plurais, vamos dizer assim, do xadrez, né? Isso sempre me interessou muito. Então, eu lembro que eu era muito jovem e eu ficava pensando várias coisas relacionadas ao xadrez, várias histórias, né? Que eu observava em campeonatos e ideias que me surgiam, assim, do encontro com pessoas, né? Que o xadrez também tem isso, assim, tem muitos personagens interessantes. E isso sempre me chamou muita atenção. Então, assim, para mim foi uma grande assim, oportunidade ter um canal para poder dizer tudo isso que eu estava lá sozinha, pensando, elaborando, e que era um interesse meu, assim, que eu não via refletido em outros lugares. Eu acho que foi também assim um pouco ousado, né? Porque eu acho que eu não tinha dimensão de verdade. Foi realmente incrível essa experiência e é isso. Como eu era muito jovem, eu não tinha muita muita vergonha, não tinha muito limite, né? E eu acho que tudo isso assim foi culminando assim a abertura, né, que foi dada pelo espaço do Clube Xadrez Online, foi me dando mais motivação e também assim, vontade mesmo de testar novos projetos, assim, de buscar novas formas de explorar o xadrez nessa dimensão que eu sempre falo, né, de uma forma genérica, assim, dimensão intelectual, né, do xadrez, mas assim, de não focar tanto nessa questão do treinamento, porque eu acho que tem pessoas muito mais capacitadas para fazerem isso, tem pessoas muito mais talentosas para isso,
mas eu sentia falta de ver esse outro lado, né? Então, por isso também acho que acabou culminando em tantas formas, né, de explorar esse universo, tantos projetos que foram aparecendo ao longo dos anos, né? E eu acho que o principal deles, que acabou sendo o mais inovador, né, que foi a questão do blog do xadrez feminino, ele surgiu também disso, assim, desse universo de explorar algo novo, né, que era a possibilidade de usar a internet, né, que era algo ainda assim bastante incipiente, e também usar algo que não era muito visto, né? A gente não via muita informação sobre o xadrez feminino naquela época. E eu lembro que tudo começou de uma forma muito e também assim amadora, vamos dizer assim, né? Amadora no sentido do não profissional e também do muito amor, né? Muita vontade de fazer as coisas acontecerem, né? E não foi um projeto que eu fiz sozinha, eu contei com a colaboração de muita gente, né? Principalmente da Ellen, que é uma pessoa assim que eu tenho uma gratidão enorme, porque ela não só ajudou muito nesse início do blog, como ela manteve o blog por muito tempo enquanto eu não estava disponível para isso. Acho que foi importante também passar esse bastão, né? Assim, ter essa ideia de ter mais gente envolvida. E tudo surgiu de uma bobagem, assim, de uma questão assim simples, que era, a gente estava num campeonato em 2007, em Americana, e a gente queria divulgar as fotos que a gente tinha tirado no Campeonato Brasileiro. E aí a gente falou assim, mas onde a gente vai fazer isso? Eu falei, não, vamos, eu vou criar um blog, e a gente coloca as fotos lá e começa a divulgar. Toda vez que tiver uma menina que ganhar um campeonato, a gente bota uma foto, tal, e começou assim, né? E de repente foi crescendo, virou um ponto de referência sobre o assunto. Acho que foi importante, assim, na época, ter esse lugar, assim, para ter como referência, né, assim, porque todos os sites você entrava, tinham notícias, assim, era só, assim, a campeã brasileira, né, que aparecia, mas tinham muitas outras meninas participando de torneios e tudo, então também foi um canal interessante e acabou naquela época sendo algo novo, né? Que acabou dando origem a outras iniciativas, né? Algumas, inclusive, estão em curso até hoje, mas foi algo assim que acho que surgiu nesse conjunto, né? Veio nesse fluxo que surge lá no Clube de Xadrez Online. Depois vem com o blog do xadrez feminino, e aí depois eu crio um blog pessoal para escrever coisas assim mais pessoais e mais, talvez, no enfoque mais assim reflexivo, né, sobre xadrez, que é o xadrez de quinta, e tudo isso vai, no final das contas, parar lá no YouTube, lá no seu canal do Xadrez Online, que também é esse projeto que, se você quiser, a gente pode falar um pouquinho mais dele, do En Passant que a gente fez, né, que foi bem interessante também. Exatamente, mas antes disso, você falou sobre personagens folclóricos no xadrez. Parece que é o que mais tem no xadrez, né? E você jogou pela equipe de Batatais, de Matão, Ribeirão e Rio Claro, é isso? E a equipe de Ribeirão havia ali dois personagens muito folclóricos, né? Já falecidos, né? O saudoso Canarinho e o Nani. E jogar nessa equipe, então, devia ser uma maravilha, né? Porque quando ia para os torneios, jogos regionais e abertos, era uma festa, né? Não, foi incrível. Acho que eu dei muita sorte, assim, porque eu acabei encontrando muita gente especial nessa minha trajetória, né, nos campeonatos. Tem pessoas que eu tenho uma amizade até hoje, assim, embora não esteja jogando, não esteja na ativa, né? Eu tenho pessoas que eu tenho um carinho muito grande, tenho contato até hoje. E, de fato, acho que esses dois personagens... Eu até, quando o Canarinho faleceu, né, foi algo que mexeu muito comigo. Eu escrevi um texto sobre ele, né, em homenagem a ele. Então, assim, realmente acho que eles são dois ícones, né, de como o xadrez ele está povoado por pessoas especiais e singulares, né? Exatamente. Bom, e você tem uma veia aí de escritora, e o Xadrez de Quinta, que projeto... Fala um pouco mais desse projeto Xadrez de Quinta, que tinha um cadinho de xadrez e você publicava tudo lá. Esse projeto ainda existe, o blog, né, ainda pode ser acessado? O Xadrez de Quinta, ele surgiu também um pouco dentro dessa perspectiva de ter um espaço um pouco mais
pessoal, vamos dizer assim, para expor algumas ideias, né? Porque na época, no Clube de Xadrez Online, era mais a questão de algumas crônicas, entrevistas, eu fazia a cobertura de alguns eventos específicos, então era um trabalho assim mais, né, vamos dizer, focado num aspecto do xadrez. E nesse blog do Xadrez de Quinta eu sentia que era um espaço que eu precisava para divagações, né? Algo assim mais para divagar as coisas que eu estava pesquisando, as coisas que eu estava pensando, tal. Acho que E funciona mais como um diário online, assim, né? isso era mais nesse viés. É. E eu era bastante ativa nele. Ele ficou bastante tempo, tinha uma interação muito boa na época. As pessoas, eu recebi um feedback muito positivo. E só que, claro, com as atividades da vida, eu fui acabando deixando de lado e tal, mas tudo isso está lá, guardadinho, lá na rede, né? Tá disponível online ainda. E aí, em 2016, se eu não me equivoco, eu retornei esse projeto por um tempo, né? Com um formato um pouco diferente, porque já não era tão acho que essa temporada de divagações ela já tinha se acalmado um pouco, então era mais um espaço para criar como se fosse um jornalismo mais literário, assim. Então eu pegava alguma notícia que eu tinha lido, que tinha me chamado a atenção, né, sobre xadrez, e a partir disso eu elaborava um texto um pouco mais literário, assim, explorando alguns aspectos interessantes que eu achava do texto, e eu publiquei algumas coisas, eu batizei de O Novo Xadrez de Quinta, ele também está disponível, mas infelizmente eu não consegui ter fôlego, né, nas atividades do dia a dia para continuar, mas foi um projeto legal, assim. Foi uma época que eu estava morando na Espanha, então eu tinha acesso a muito material, estava muito impressionada, né, com essa presença do xadrez assim na vida, né, da Espanha. Assim, o xadrez é muito popular, então diariamente tinha no jornal alguma coisa interessante, os textos do país, tudo isso. Então acho que isso também acabou me motivando a criar algo parecido em português, né? Que eu também não achava assim algo acontecendo, porque a minha ideia sempre foi essa, assim, buscar alguma brecha, alguma coisinha que eu vejo que ainda não foi explorada ou que eu acho que poderia ser interessante para o público enxadrista que não necessariamente está buscando treinamento ou está buscando informação teórica, né, estudo, que quer ter um conhecimento mais amplo, que gosta de xadrez, que se interessa por xadrez, que às vezes, assim, quer aprender a jogar xadrez e vai procurar pela primeira vez, assim, joga lá no Google, xadrez, né? Então vai ter o primeiro contato, então para ter algum gancho, para se interessar, para se motivar, buscar um pouco de informação, sempre foi esse meu objetivo, por meio desses projetos, assim, que foram aparecendo ao longo, né, paralelamente à minha, vamos dizer assim, a minha carreira de jogadora mesmo, né? Uhum. Legal, e ainda dentro dessa linha criativa, e o projeto Ampassan para o Clube Xadrez Online aí no canal do YouTube? Isso. Como sempre, né? Você me dando espaço para as minhas para as minhas ideias de maluca, né? Mas enfim, eu acho que essa ideia do YouTube foi interessante porque eu acho que o YouTube é a nova fronteira da internet, né? De fato, acho que é ali que a gente vai ter agora as principais informações, os principais mecanismos, assim, de explorar todas as potencialidades da internet, dessa plataforma de comunicação. E eu, por curiosidade, comecei a buscar no YouTube esse tipo de material, né, mais, vamos dizer, reflexivo, mais informativo, histórico sobre o xadrez, e encontrava coisas muito básicas, muito, assim, não sei, não me agradavam, assim, o que eu encontrava, e eu não via mulheres, né? Que sempre foi um olhar assim que eu sempre percebi que nesses espaços faltavam mulheres, faltavam mulheres. E eu não via mulheres falando sobre xadrez no YouTube. E aí eu pensei, bom, eu acho que o que eu tenho assim como bagagem, né, definitivamente não é a questão de jogadora, né? Como jogadora, assim, eu fui uma capivara eventualmente laureada, mas assim, capivara forever, né?
Então, eu achava que o que eu tinha para aportar realmente era essa bagagem desses anos de estudo, de reflexão sobre esses aspectos mais reflexivos do xadrez, né? E aí a ideia foi criar uma série que apresentasse temas diferentes, né? Que abordasse alguns aspectos históricos, que eu acho que justamente por essas linguagens novas que nós temos hoje, as pessoas têm um pouco de preguiça de ler a respeito. E no fim das contas, ver um vídeo é muito mais interessante, você está ali fazendo alguma coisa, está escutando, está vendo ali, né? Acho que foi uma forma interessante de explorar toda essa bagagem que foi acumulada ao longo dos anos, de todos esses projetos. Tem, assim, de proporcionar, assim, modernizar, né? Modernizar essa linguagem, que é a linguagem que vai ser daqui em diante, né? Usar o YouTube como essa ferramenta para passar esse tipo de informação. Mas foi um projeto muito bacana, porque quando você fez o projeto, o canal estava bem no início, devia ter lá uns 500 inscritos, e como teve, né, visitação em seus vídeos, inclusive foi a primeira playlist que nós tivemos, né? Depois de um monte, você mesmo criou, você mesmo fez lá, então foi muito bacana. E aí fica o convite, né? Quem sabe um dia você faz uma outra série e tal. Mas a Thaís, ela vai estar em um outro projeto nosso, que é do Workshop Brasileiro de Xadrez. E aí ela já foi escalada, porque um dos vídeos lá era sobre escola chinesa, não é isso? Isso. E a Thaís vai falar sobre as escolas de xadrez. Então, nesse workshop brasileiro, a Thaís vai fazer parte lá então. Beleza, agora vamos falar aí do xadrez no mundo. Você vai contar um pouquinho da sua formação acadêmica, né, que te deu essa possibilidade de viajar pelo mundo. E aí fala um pouquinho do xadrez na Espanha, o xadrez na Argentina e o xadrez onde você está hoje. Bom, eu, na verdade, encerrei, assim, considero que encerrei a minha carreira efetivamente como jogador em 2011, né, que foi o último ano que eu participei de um torneio oficial, que foram jogos abertos no interior, né, em São Paulo. Foi a última vez que eu participei. Naquela época eu já estava morando na Argentina, estava tendo aula de xadrez. A Argentina também é um país que tem uma cultura enxadrística muito forte, né? Então, assim, jogadores de altíssimo nível, muitos clubes de xadrez. Realmente foi, assim, foi muito interessante conhecer esse cenário, né? Claro que eu já conhecia bastante coisa a partir do contato que a gente acaba tendo no Brasil com os jogadores argentinos que participam, né, das competições. Mas foi muito interessante, né, estar lá e observar tudo isso. Infelizmente, eu não joguei nenhum campeonato lá, eu fiquei um ano só em Buenos Aires, então não tive a oportunidade de participar, assim, da cena enxadrística, até porque, como eu disse, eu já estava mais em ritmo de desaceleração, né, eu já estava um pouco fechando essa comporta aí dos campeonatos. Mas, de toda forma, sempre, né, mantive esse olhar de interessado em saber como as coisas aconteciam lá. E, de fato, a cultura enxadrística lá é muito rica, né? As publicações, elas realmente são... o fato de publicar em língua espanhola colabora muito, né? Com a possibilidade de chegarem, né, mais materiais, tal. Então realmente é uma cultura enxadrística muito rica. Depois eu fui morar na Espanha, né, e lá eu acho que realmente foi a grande surpresa em relação a essa popularidade do xadrez, como que o xadrez é algo comum e corriente, né, como a gente costuma dizer em espanhol, que é uma coisa do dia a dia, que está todos os dias no jornal impresso e também na versão online, em que jogadores fortíssimos, vários polos, né, de xadrez interessantes, assim, vamos dizer, regionalmente o xadrez ele é muito ativo, né, na região da Catalunha, na região da Andaluzia, na região do País Basco. Então, assim, é uma cultura também muito rica e, historicamente, assim, vamos dizer, la crème de la crème, né? Porque, afinal de contas, o xadrez que se joga hoje
ele nasceu na Espanha, né? Ele é uma combinação aí de várias influências e com a chegada dos árabes na Península Ibérica, é ali que se conforma mesmo o xadrez da forma como a gente conhece, né? Então, de fato, é ali que nasce essa ideia do xadrez que nós jogamos hoje, né? Então, Rui Lopes, todas essas tradições, elas estão presentes lá e, enfim, mais uma vez, o fato de ser de língua espanhola contribui muito, né, para essa circulação de publicações. Então, realmente, é também, assim, algo impressionante. E aqui na Colômbia, eu cheguei recentemente, né, tem um ano e meio, mais ou menos, e eu ainda não tive muito contato, né, com o xadrez local aqui. Tem algumas informações preliminares em relação também a essa questão das regiões, né, que se jogam mais. Acho que Bogotá, que é o lugar onde eu vivo hoje, ele está mais focado nessa questão de concentrar os eventos de xadrez escolar, todas essas questões. E as principais competições, até onde eu pude acompanhar, elas estão mais concentradas em Medellín, que é uma cidade, é a segunda maior cidade da Colômbia, né? E então as competições que eu vi que aconteciam, que reuniam, assim, vamos dizer, os jogadores de alto nível aqui do país, elas estavam se concentrando na região de Medellín, mas infelizmente eu ainda não tive tanto tempo de explorar, né? Mas como vou ficar aqui mais um tempo, quem sabe ainda consiga dar mais informações sobre como andam as coisas aqui na Colômbia. Legal. E essa passagem pela Espanha, você estava me contando que visitou uma biblioteca que tinha alguma coisa de xadrez? Foi isso mesmo? Sim, não, eu contei essa história para você porque realmente foi algo que me chamou muito a atenção. É uma biblioteca nacional que fica em Madrid e é bastante rigoroso, né, o mecanismo para você virar associado da biblioteca. E eu tive que passar por um processo de entrevista. Na entrevista eu disse que tinha interesse em na sessão de xadrez. Ela, não, tudo bem, então nós aceitamos sua inscrição. E após passar vários controles de segurança, eu cheguei finalmente na sessão de xadrez e fiquei assim, surpresa, porque eu acho que eu nunca vi tanto material, tanto documento, livro, publicação sobre xadrez na minha vida, assim, realmente algo impressionante. E eu acho que grande parte dos conteúdos que estão, né, nos vídeos da série no YouTube, no Ampassan, eles vêm dessa gama de informações que eu me deparei ali. Cada dia eu tinha uma ideia nova, eu vou falar sobre isso, vou falar sobre aquilo, porque realmente é um conjunto de informações assim impressionante. E assim, inclusive material para treinamento, né? Como você mesmo disse no início, a gente estudava com livro, com revista, né? Algo muito papel, né? Algo que ainda existe, papel, impresso, tudo. Então isso ainda está lá, né? Esse material ainda está lá. E fora essas milhões de pesquisas históricas e todas esses materiais que foram sendo produzidos, né? Biografias, realmente era um acervo assim que eu acho que só na Rússia deve ter algo tão assustador como aquilo que eu vi lá. Tá, e falando em evento, você teve um grande evento, até que culminou com o lançamento de um livro, que é A Importância do Xadrez, que foi em Santos. Fala dessa experiência para a gente. Foi uma experiência interessante, porque justamente o Rubens Filgucci, ele fez essa publicação, fez uma compilação de vários textos de colaboradores, né? Eu tenho um capítulo nesse livro, e ele reuniu esse pessoal para fazer um seminário, né, sobre xadrez, e na época o meu tema foi xadrez e comunicação. Porque, né, era justamente nessa época que eu estava o blog, né, o blog do xadrez feminino estava bastante ativo, era uma iniciativa bastante inovadora para a época, né, naquela época blog era algo assim que ainda a gente não sabia muito bem o que era, né, como é que ia ser, aonde isso ia levar, né. Então, foi uma experiência muito interessante e, claro, o blog era sobre xadrez feminino e, eventualmente, a gente acabou tratando desse tema, né, durante o evento e, mais uma vez, uma plateia
99,9% de homens, né? Então, foi uma experiência muito interessante, assim, porque, afinal de contas, esse é um tema que, para mim, sempre foi muito sensível e ele acaba, né, sempre aparecendo em todos os momentos aí em que eu me meto nessa caixinha chamada xadrez, né? Tá aí, agora a gente entra exatamente na cereja do bolo ali da entrevista, que é o xadrez feminino de fato. O que você acompanhou de desenvolvimento, né, lá atrás, desde quando você começou, esse impacto do xadrez escolar, a internet também, né, que ajudou muito a popularizar o xadrez e também, por extensão, aí, o xadrez feminino. O que que você conta desse desenvolvimento e o que que você tem visto aí? Por exemplo, a questão social, né? Lá atrás, as meninas jogavam pouco xadrez, era um ambiente muito masculino. Hoje, como o xadrez escolar, isso já está mais equilibrado. Mas você tem um problema hoje, vamos imaginar uma pirâmide, né? Lá na ponta, ainda poucas mulheres jogam. Tem a questão do nível técnico, talvez um pouco em função disso também, né? Que você tem poucas mulheres jogando nesse universo adulto, com um processo de seleção natural, é mais difícil você ter boas jogadoras, né? Se comparado com o xadrez masculino. O que você tem para contar para a gente aí do xadrez feminino agora? Bom, como eu disse, né, a minha primeira inquietação em relação a esse tema surgiu com o fato de não ver mulheres, né, ao meu redor, né? Então, eu jogava os campeonatos que eram das minhas categorias, né? Então, sub-14 feminino, sub-16 feminino, tudo isso. E quando eu ia para os campeonatos absolutos, que os absolutos não são masculinos, né? São absolutos. Eu me deparava com um universo majoritariamente masculino e isso sempre me chamou muita atenção, né? Eram sempre poucas meninas, então surgiu dessa inquietação de não ver mulheres participando e de conversar com as minhas colegas mesmo, né, na época, assim, de o que elas achavam disso e por que realmente a gente não via tantas mulheres participando de torneios, quais eram, né, as dificuldades. Enfim, eu acho que tem uma questão que para mim foi ficando muito claro ao longo do tempo, né? Porque tudo isso começou lá quando eu tinha 14, 15 anos, né? Hoje, 20 anos depois, né, a gente consegue elaborar melhor essa visão e ter uma visão mais sofisticada, né, de tudo que se envolve. Então, eu vejo que, na verdade, a gente tem que entender que o xadrez ele acaba sendo um reflexo da nossa própria sociedade, né? E na nossa sociedade, a gente vê que as mulheres são menos estimuladas a participarem de ambientes, de projetos, de atividades intelectuais, né? Então, isso é algo que já vem mudando, né? Acho que essa questão, por exemplo, das mulheres nas universidades, né? Acho que tudo isso já é um reflexo um pouco dessa grande mudança, mas eu acho que isso acabava assim, repercutia, né, no universo do xadrez, né? Do xadrez ser visto como uma atividade muito intelectual e também muito associada a um universo, vamos dizer assim, hard, né? Assim, do pensamento hard, assim, matemáticas, não sei o quê. E isso acabar criando um pouco, assim, um ambiente intimidador, eu acho, né, para as mulheres. E nesse cenário, eu acho que a chegada, assim, a massificação, né, do xadrez escolar teve um papel crucial nessa mudança, né? Porque, de fato, quando você começa a colocar isso no ambiente escolar, né, e ter a possibilidade de meninos e meninas estarem jogando e participando com a mesma rede de incentivos, né, porque isso é importante, eu acho que isso já é um grande passo, foi um grande passo numa transformação e continuará sendo uma grande ferramenta de transformação dessa realidade, né? Claro que a gente precisa entender que no ambiente de alto rendimento, né, de competições de alto rendimento, são outros fatores que acabam incidindo mais.
essa questão de um sistema de incentivo, né, de uma rede de incentivos, ela é fundamental em qualquer esporte, né, para que você tenha pessoas em condições de estarem ali, se manterem ali participando, né? E então acho que é importante diferenciar esses dois cenários, né? Entender que a rede de incentivo no Brasil ela é um pouco deficitária, né, para as pessoas continuarem jogando. E no caso das mulheres, como já tem menos mulheres participando desse universo, isso acaba, né, filtrando ainda mais e ficando menos pessoas ainda para o que não acontece em outros países, né? Em outros países você tem uma rede de incentivo bastante interessante para que as mulheres continuem, né, participando desse ambiente de alto rendimento. Então, eu acho que são questões diferentes, mas elas acabam vindo de uma mesma estrutura, que é esse reflexo da própria sociedade, né? Então, eu acho que é algo importante para a gente refletir, né? De pensar que uma menina que aprende a jogar xadrez na escola, ela tem a possibilidade, né, de acessar uma rede de conhecimentos, assim, que não se resume só ao jogo, né? É todo um entorno, é toda uma bagagem, né, que vem junto com esse ensino, que eu acho que é explorada, óbvio, né, porque essa questão de já ensinar, né, no ambiente escolar já propicia isso, mas assim, poderia ser até mais explorada por esse aspecto, né, de incentivar as meninas a participarem mais, né? A gente estava conversando antes um pouco disso, que o que incentiva um jogador a continuar jogando é torneio, né? O torneio é o grande ápice, né? Você ensaia para estrear no torneio, né? Então, é importante ter essa visão de que criar espaços de incentivo para as mulheres, né? Ou seja, torneios específicos para esse público, tem essa função, né? Quanto mais as mulheres jogarem, quanto mais elas jogarem em ambientes, sejam absolutos ou femininos, isso incentiva uma competição interna, gera uma dinâmica interessante que pode ajudar nesse processo de ir cada vez mais aumentando, né, esse número de pessoas jogando e, com isso, naturalmente, ir selecionando mais pessoas com alto rendimento, né? Eu acho que isso já está acontecendo, acho que já teve uma mudança grande, mas como em todos os espaços em que essa questão do gênero, né, homem, mulher, ela é ainda um desafio, né, no xadrez não vai ser diferente. Assim, a gente também não pode pensar que nós vivemos aí isolados da sociedade, de todas essas questões, né, importantes a ter em conta, mas eu acho que a gente já com o xadrez escolar conseguiu alcançar assim um outro degrau, né? A gente já subiu um degrau em direção a algo diferente do que acontecia antes. Legal. Bom, e a gente vai torcer aí, né, para quem sabe no futuro, né, você volte para o Brasil e aí, né, em função do seu trabalho, você está ligado ao Ministério da Justiça e esposo ao Itamaraty, provavelmente ali, né, o caminho natural é Brasília. Eu joguei 12 torneios em Brasília, gosto muito de xadrez de Brasília. Você vai encontrar um ambiente muito bom para jogar xadrez lá, para ter contato com o xadrez. Não, eu, na verdade, assim, em Brasília, eu tive uma das melhores experiências que eu pude ter no xadrez, que foi a primeira vez que eu tive aula de xadrez. Assim, eu tive a oportunidade de ser aluna do queridíssimo Adriano Vale, né, que é um professor que faz jus à fama que tem de ser um excelente professor. E foi só em Brasília que eu tive a oportunidade, assim, por incrível que pareça, né, depois de muito tempo jogando, eu nunca tinha tido aulas regulares, assim, um treinamento, um acompanhamento de perto, e foi em Brasília que eu tive a oportunidade de fazer isso. E, claro, Brasília também era um ambiente em que tinham poucas mulheres jogando, mas eu sempre me senti motivada a participar dos campeonatos. Lá joguei bastante em Brasília. Foi uma época muito boa e eu tenho certeza que quando eu voltar o ambiente vai estar melhor ainda, né? Porque a tendência é sempre esses ambientes se renovando, aparecer gente nova, né? Isso cria uma dinâmica sempre de incentivo, né?
E no final das contas, xadrez é igual andar de bicicleta, né? Você, na hora que aparece na sua frente, a mão praticamente mexe sozinha as peças, né? É algo já natural. O Vale, eu joguei com ele 3 vezes e fiz uma entrevista com ele lá em Brasília. Visitei, né? Ele é artista plástico e visitei lá e tinha a academia dele do lado. Hoje ele é muito forte também online e realmente é um professor excepcional, famoso mesmo assim no nosso meio. Eu como professor também é um dos nossos espelhos, né? E aí na sua casa agora tem uma outra enxadrista, a Isabel, nasceu quando? Nasceu esse ano, 1º de janeiro. Meu Deus do céu, que beleza! E é engraçado porque esses dias eu estava pensando que, enfim, né, aquelas coisas assim de projetar o futuro, e eu pensei pela primeira vez, nossa, eu vou ter que ensiná-la a jogar xadrez, né? Assim, como se fosse algo assim, eu vou ter que ensinar a comer, vou ter que ensinar a andar, vou ter que ensinar a jogar xadrez, né? Claro. Mas, Coisa boa precisa passar para frente. Bom, e agora as considerações finais para a gente poder encerrar a entrevista com a Thaís. bom, queria agradecer mais uma vez, Gerson, pelo convite. Enfim, como né, eu comentei aqui, eu estou um pouco vivendo um momento específico, né? Assim, eu saí da ativa, da competição mesmo, mas eu sempre sigo por perto, né? O xadrez sempre está por perto, tal. Então é algo assim que eu tenho ainda muito interesse intelectual, tenho muita vontade de contribuir a partir da minha experiência pessoal como jogadora e também assim pelo fato de saber que eventualmente eu possa ser um exemplo para outras meninas, né, principalmente as meninas mais jovens que estão começando a jogar, para se sentirem motivadas a participarem, a não se sentirem intimidadas de frequentar os espaços, né, de estar sempre buscando o xadrez como algo que é para todos, né, para todos nós, independentemente do sexo. Então, acho que essa é a minha mensagem. Assim, eu espero ainda poder contribuir muito a partir da minha experiência e das ideias que eu ainda tenho aqui na minha cabeça sobre como ajudar o xadrez, ainda que não seja, né? Acho que muitas pessoas aí estão fazendo trabalhos incríveis nessa área de treinamento, de inovação, né? Das possibilidades de educação por meio do xadrez, mas eu acredito que a minha contribuição é uma contribuição singela, porém muito honesta, assim, né? Muito verdadeira, no sentido de que é algo que ainda me move, né? Me cativa, e eu tenho vontade, sim, de continuar por muito tempo tentando agregar alguma coisa nesse universo, né? Nessa cultura enxadrística geral. Bom, valeu demais e a Thaís vai estar com a gente no Workshop Brasileiro de Xadrez falando sobre as várias escolas. Thaís, brigadão, sucesso aí para você, tá? Obrigado você, Jéssica. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal. Tem muitos outros aqui para você assistir.